E a literatura é poder, poder de convencimento, de alimentar o imaginário, fonte inspiradora do pensamento e da ação. Com essa citação de Kut, retirada da obra Literatura Negro-Brasileira, de 2010, saúdo as queridíssimas professoras e estimados professores da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro. Espero que estejam bem e também animados para participar de nossa conversa, sempre necessária, sobre a importância da literatura negro-brasileira nos, conforme Kut, livros individuais, nas antologias de poemas, nos contos, nos ensaios, nas obras de referência, bem como sua emergência e crescente utilização em sala de aula. O meu nome é Alexandre Florencio, eu sou professor da rede desde 2009. Até abril de 2024, fui professor regente de língua portuguesa em turmas de anos finais do ensino fundamental. Sou mestre e doutor em estudos da linguagem pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e atualmente faço parte da equipe de professores formadores de língua portuguesa da Gerência de Formação dos Anos Finais da Escola de Formação Paulo Freire, a GEFAF. A promoção desta conversa integra o conjunto de ações da formação Ondas do Conhecimento, promovida pela equipe de língua portuguesa da Escola de Formação Paulo Freire, e visa contemplar as diretrizes da LDB no que tange à obrigatoriedade do ensino de história e cultura negro-brasileira e indígena no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Nosso encontro de hoje prevê um agradável bate-papo com o poeta, ficcionista, dramaturgo e ensaísta Luiz Silva, o Kut. Para brilhantar nossa conversa, contaremos também com a participação do querido Pedro Paulo Machado, escritor, professor e nosso colega da rede. Antes de apresentá-los, gostaria de expressar a todas e todos, primeiramente, o meu sentimento de honra por ser convidado para mediar esse encontro. Quero também externar minha satisfação em conhecer duas pessoas diretamente envolvidas na produção, publicação e divulgação dos célebres Cadernos Negros, os quais têm sido fonte de material literário de qualidade a inúmeros docentes interessados em inserir a temática étnico-racial em suas práticas docentes. Dito isso, gostaria de passar a palavra ao Pedro, escritor e professor da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Pedro é mestre em literaturas africanas de língua portuguesa pela UFRJ e integrou as publicações 43, 44 e 45 de Cadernos Negros. Ele é autor da obra Introdução às Literaturas Africanas, a literatura nos países africanos de língua portuguesa, e do livro de contos Desnudo, pelas editoras Alferaz e Oficina Raquel. Nosso entrevistado e organizador da obra Encruzilhadas Suburbanas, reunião de contos idealizados pelo Multirão Cultural Rolé Literário e publicada pela editora Oficina Raquel. Conforme afirma o próprio Pedro, minha literatura é sobre gente, seus prazeres, suas dores, suas vivências e suas sabedorias. Pedro, você está com a palavra. Olá, como falou, meu nome é Pedro Paulo Machado, Pedro Machado, né? Além de ser escritor, né, além de escrever na ficção um pouco da realidade dos negros e das negras brasileiros, né? Eu sou professor da rede, né? Convivo, né, com alunos, também com alunos negros e negras, né? A todo dia, e tento trazer as questões também dessas pessoas na minha literatura, né? É uma honra estar aqui com o Kut, né, que inspirou gerações, né, de autores negros aqui no Brasil. É uma honra também estar participando dos Cadernos Negros, principalmente do último, né, do 45, que eu pude conhecer o Kut pessoalmente, né, em São Paulo, e ver
é o tamanho, assim, ver pessoalmente o tamanho do que é os Cadernos Negros, né? Da influência que Cadernos Negros teve na literatura brasileira, né? Pedro, muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Mais uma vez, agradeço a sua presença aqui conosco, tá bom? No nosso bate-papo. E nós temos também conosco Luiz Silva, negro, intelectual da atualidade. Ruth, como é mais conhecido, formou-se em letras português-francês na Universidade de São Paulo. Ele é mestre em teoria da literatura e doutor em literatura brasileira pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Suas produções, que incluem gêneros como contos, poesias, peças teatrais e ensaios, totalizam até o momento mais de 20 livros publicados, além de obras em coautoria e participação em antologias no Brasil e no exterior, as quais são embasadas principalmente na consciência do processo de exclusão de grande parte da população negra, sobretudo nas cidades grandes. Enfim, Kut é um dos fundadores e mantenedores da série Cadernos Negros e um dos fundadores do Quilomboja, grupo de escritores negros. Como pensador e crítico, exibe a preocupação com a preservação da memória da resistência cultural e política do povo brasileiro. Gostaríamos, então, de ouvir as palavras iniciais do nosso amigo Kut. Muito boa tarde, minha gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite e eu espero que nós possamos ter uma conversa produtiva e que também nós possamos trazer um pouco da literatura para a nossa conversa, porque às vezes nós esquecemos do principal, que é o texto literário. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos ter essa capacidade de fazer com que a literatura estivesse presente em nosso diálogo, ou seja, que nós não apenas falássemos dela, mas que ela se fizesse presente aqui no nosso bate-papo. Então é isso, minha gente, e vamos aí à nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Kut, pelas suas palavras aí iniciais. Mais uma vez, também obrigado por atender ao nosso convite. Bem, depois dessas palavras iniciais, vamos passar ao nosso segundo momento, em que transmitiremos aos nossos convidados as perguntas previamente realizadas por professoras e professores da nossa rede. Para coordenar esse momento, contamos com a contribuição da professora Roberta Kerr, que indicará as perguntas aos nossos prezados convidados. Boa tarde, Kut, Pedro, Alexandre. Um prazer participar desta conversa. Sou Roberta Kerr, como a Alexandre falou, professora de língua portuguesa, doutora em educação e pesquisadora da educação das relações étnico-raciais. Ou seja, particularmente uma oportunidade incrível promover esse diálogo sobre literatura entre os professores e professoras da rede sobre uma temática de tanta relevância para o ensino, né? Então, como o Alexandre falou, selecionamos perguntas do nosso corpo docente que serão lidas ou veiculadas por vídeo para os nossos convidados. E a gente começa com uma primeira pergunta, ela não foi gravada, eu vou ler a pergunta, que é de uma aluna de 14 anos, da Helena Borges, do Jet Gonçalves Dias, e essa pergunta é direcionada ao professor Kut, e ela diz assim: em que momento da sua vida você percebeu o quanto pode ser algo corajoso ser escritor e compartilhar sua visão de mundo? Bom, Helena, eu não sou uma pessoa muito corajosa, não, viu?
Eu tenho medo de assombração, eu tenho medo de vampiro, eu tenho medo de morrer como todo mundo, enfim. Mas no campo da literatura, eu devo dizer a você que a coragem, essa ideia de coragem, ela veio quando eu escrevi um poema e que, ao terminar o poema, eu fiquei com medo, né? Porque o poema trouxe à minha memória uma advertência grave da minha mãe, como se ela estivesse ali me dizendo: olha, como é que você escreve uma coisa dessa? Né? Era um poema mais ou menos assim: na próxima sexta-feira da Paixão, vamos comer carne, e se jorrar sangue, vamos festejar, porque é sinal de que Cristo se tocou e está devolvendo dos cofres da igreja. Então, eu fui tomado de um grande pavor quando eu terminei de escrever esse texto, que inclusive depois eu publiquei, porque eu percebi que eu tinha transposto uma linha difícil de transpor, que era a linha da religiosidade de minha mãe. Eu comecei a perceber, a partir desse momento, e isso foi antes do meu primeiro livro, lançado em 78, eu comecei a perceber que algumas instâncias da minha subjetividade, para que eu pudesse acessá-las, eu teria que ter muita coragem. Por quê? Porque elas eram muito doloridas. Esse é um aspecto da coragem que eu posso dizer para você, Helena. Outro aspecto é o aspecto externo. É quando o texto ele sai das mãos do escritor e parte para a recepção. Ou seja, outras pessoas vão ler e vão te dar respostas positivas ou negativas em relação ao seu texto. Aí entra isso que é fundamental, a questão da recepção. E, nesse caso, Helena, não foi muito propriamente a literatura em si que me trouxe a ideia de que eu precisaria ter coragem. Eu vou contar um fato rapidamente, curto. Eu tinha, numa determinada fase da minha vida, a mania de anotar os meus sonhos como eles eram, como eles ocorriam. Né? Eu tive um sonho erótico com a namorada de um irmão meu. E eu escrevi esse sonho como eu tinha sonhado. Né? E deixei meu caderninho lá escondido. E esse meu irmão descobriu o caderno. E leu o sonho que eu tinha tido com a namorada dele. Pronto. Né? Daí eu percebi que eu precisava ter muito cuidado e também muita coragem para escrever, porque o outro nem sempre vai estar de acordo com aquilo que você escreve. É isso. Obrigada, Cuti. Inusitado esse sonho, de fato. Achei ele bem peculiar. E a próxima pergunta é da Carla, e esse é um vídeo, aí eu vou veiculá-lo agora, para a gente ouvir a Carla. Olá, eu sou Carla Vidal, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Muitas vezes, em sala de aula, sentimos a solidão na luta por uma educação antirracista. Eu gostaria de ouvir o professor Pedro Paulo, que atua no Fundamental 2, e CUT, importante nome na literatura contemporânea negro-brasileira. Como podemos destacar a importância do coletivo nessa jornada e que ações podemos implementar na escola para promover a causa? Então, Carla, né? Lutar contra uma estrutura, né, que move multidões, que move capital, né, capital econômico e político, é sempre uma tarefa solitária, né? Não tem como nós lutarmos contra todo um sistema instituído sem em algum momento nós sentirmos essa solidão, né? Mas é justamente por isso, né,
que é preciso que todos os solitários se unam, né? Então, eu acredito que na rede, né, eu tenho acompanhado, né, há muitos professores que estão fazendo esses trabalhos de cunho antirracista, né, em várias unidades, e é preciso que esses professores também se comuniquem entre si, né? Acho que as próprias formações, né, na Escola Paulo Freire tem sido um veículo dessa comunicação, né? Nós temos o privilégio de ter uma gerência de relações étnico-raciais, né? Então, haver essa comunicação entre os professores, né, que fazem esse trabalho, acho que é essencial, né? E uma das ações assim simples, né, que podem ser feitas é colocar textos no dia a dia dos alunos que tenham autoria negra ou que falem sobre assuntos da cultura afro-brasileira, né? Não precisa ser nada apologético, né? Não precisa ser algo apologético. Basta a presença, né? Até um texto como o texto de Carolina Maria de Jesus, como os textos do próprio Kut, da Conceição, eles chamam a atenção pela qualidade mesmo. Não é uma questão de eu vou colocar esse autor aqui só porque ele é negro. Não é isso, não. O importante é que esses textos façam parte da rotina dos alunos, até o ponto de não haver mais nenhum tipo de estranhamento, né? Eu acho que esse é o objetivo, né? Então é isso. Bem, Carla Vidal, nós tínhamos um canto no Quilomboje quando nós fazíamos rodas de poemas. A roda de poema é, por si só, uma manifestação coletiva, né? Você faz uma roda, canta um ponto e alguém vai no meio da roda, diz um poema, sai, a gente volta a cantar, outra pessoa entra na roda, diz um poema, sai, e assim a gente ia até a roda atingir um ápice, quando então a gente cantava para espalhar o axé. Antes a gente cantava na introdução para assentar o axé e depois a gente no final cantava para espalhar o axé. E nós tínhamos uma música que dizia assim: poesia de negro é axé, é axé. Poesia de negro é axé, é axé. Axé babá eu digo axé agô, e entro nessa roda e incomodo o senhor. Olha o tombo, olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Olha o tombo, olha o tombo, olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. A ideia de quilombo, hoje, já é, por si só, uma ideia coletiva. E hoje, profissionais negros de todas as áreas estão realizando aquilo que o Pedro acabou de colocar, que é a questão da quilombagem. Ou seja, a quilombagem é você procurar parceiros, né, e realmente montar grupos de resistência. A questão, por exemplo, da solidão, né, a ascensão social da população negra, ela traz isso consigo, né? Em vários momentos nós seremos os únicos no ambiente. É por isso que a gente precisa buscar se reforçar na quilombagem, ou seja, buscar os iguais, buscar os interessados no processo antirracista, na luta antirracista, para a gente se fortalecer. Porque se nós ficarmos cultuando a solidão, né, a gente fica muito enfraquecido diante do que vem pela frente. Outro aspecto da questão da importância do coletivo em termos de literatura, é a realização de várias quilombagens literárias. Não existe só o quilomboje. Hoje, por exemplo, existem muitos grupos que realizam saraus, né, em todo o Brasil. Existem também grupos que publicam antologias, né, de autoria negra.
Então, trazer esses elementos para a sala de aula, eu acho que é dar um exemplo de como que as ações coletivas elas são importantes e fundamentais para o desenvolvimento da literatura negra brasileira. Por outro lado, eu acredito que, em termos de trabalho, né, como podemos destacar, né, o Pedro colocou a questão do texto literário em sala de aula. Acho que uma coisa muito importante é você mostrar como que esses textos se comunicam entre si, como que eles abordam uma mesma temática, como, por exemplo, o amor, como, por exemplo, o colorismo, como, por exemplo, a discriminação racial. Ou seja, você aproximar textos que estão falando sobre a mesma coisa e trazer uma discussão para a sala de aula. Eu acho que isso é mostrar que essa literatura ela tem também um sentido coletivo, que ela não está apenas visando o indivíduo, mas também o coletivo da população negra, e está visando o Brasil e está visando a humanidade. Então, essas dimensões todas estão nos textos de autoria negra. E a próxima pergunta, inclusive, está relacionada à questão dos textos literários, né? Em relação a essa a ideia de coletividade, para comentar rapidamente, na formação continuada para os professores de língua portuguesa, nós fazemos essa seleção de autoria justamente para trazer sempre autores negros, autores indígenas, o tempo todo, buscando inspirar essa prática também em relação aos professores também levarem esses textos para os alunos. E, recentemente, nós fizemos uma oficina de escrita criativa e juntamos esses textos dos professores, também propondo fazer um coletivo de textos dos professores, né, de forma a nos fortalecermos, né, enquanto grupo. E um detalhe é que essa oficina era proposta para trabalhar um vocabulário afro-brasileiro, então está ficando uma graça, e a gente, inclusive, convidou o Pedro para prefaciar o livro. Em breve teremos o nosso coletivo de professores, e aí pensando nessa ideia mesmo de potencializar, de trazer a literatura negro-brasileira, né? E aí pode passar, então, vou colocar agora o vídeo com a pergunta de uma outra Helena, que é sobre textos. Olá, eu me chamo Helena e estou professora na rede do município do Rio de Janeiro. Bem, levando-se em consideração que quase 60% dos alunos da nossa rede são pretos e pardos, na opinião de vocês, como a utilização de textos de autores negros podem contribuir com a construção de pertencimento e com a construção da autoestima dos nossos alunos? Muito obrigada pela presença de vocês. Então, eu costumo dizer que os alunos eles não vão conhecer elementos culturais de origem africana na escola. Na verdade, eles vão reconhecer na cultura que eles lidam no dia a dia essa origem africana. Afinal, estamos falando de Brasil, né? No caso específico, Rio de Janeiro. Eles vão reconhecer na cultura que eles já têm, né? Então, a questão não é só conhecer a África, é reconhecer o quanto de África sempre esteve em nós, né? Então, eu acredito que quando o aluno se reconhece nos livros que lê, ele percebe que o mundo dele, né, que a cultura onde ele está inserido no dia a dia, também é algo digno de ser estudado, digno como cultura
humana, né? Que a genialidade não é só branca, né? A inteligência não é branca, né? Não é só branca, né? E aí ele percebe que ele tem uma dignidade no sentido intelectual, né? Então, acho que nossa noção de intelectualidade ainda, infelizmente, ainda está muito eurocêntrica, né? Formada a partir de padrões europeus. Então, acho que é na escola que isso vai começar a mudar. E a questão não é jogar fora a literatura europeia, por exemplo. Isso aí ninguém sério vai defender isso. A questão é ampliar o espectro de obras, né? Ampliar de modo que o aluno conheça as culturas dos povos originários, as culturas africanas, né? Sempre no plural, né? As culturas europeias, asiáticas, seja o que for, né? Então, eu creio que quando o aluno tem acesso a esses textos de diversas culturas na escola, né? Incluindo, né, as culturas africanas, do qual se origina muito da cultura desses alunos, eu creio que eles se sentem pertencentes, né, tanto à escola quanto à sociedade. Professora Helena, a própria ideia de antologia como Cadernos Negros, a própria ideia e o próprio material, os livros, pelo que eles têm no seu conteúdo, não só textual, mas também visual, só os livros já reforçam a autoestima dessa galera aí da escola. Porque os jovens negros, muitos deles, não têm ideia de que são e podem ser mais do que aquilo que o racismo nos diz e nos impõe. Não é? Quer dizer, e é quando ele percebe, folheia o Caderno Negro e vê tantos negros escrevendo, só isso já vai reforçar a autoestima dele. Só isso. Porque a grande questão é que o racismo ele limita o nosso imaginário. Muitos alunos não se imaginam sendo escritores. Muitos alunos não imaginam que negros podem escrever literatura. Então, só isso já é um fator de autoestima. Ou ele pegar um livro e ver uma escritora, um escritor negro na capa, não é? Ou ver uma arte, né, de capa que representa a cultura negro-brasileira. Enfim, eu acho que só o material já diz muito. Agora é preciso realmente trabalhar o conteúdo, né? E aí eu acredito que a ideia de pertencimento ela vem por conta de que os textos de autoria negra tratam exatamente de questões não apenas culturais, mas questões subjetivas que esses meninos enfrentam. Quer dizer, eu fui um jovem negro. Então, eu trago na minha poesia, nos meus contos, questões desse momento, desse período da minha vida. Então, obviamente que isso vai bater, né, com muita sensibilidade no coração desse jovem ou dessa jovem. Daí vai se dar a ideia de, olha, esse texto se parece com o meu drama. Ele está retratando a minha história pessoal. E daí vem a noção de essa literatura me pertence e eu pertenço a essa literatura.
Em relação a heroínas, né? Nós trabalhamos recentemente também, e muitos professores também fizeram esse relato de que levaram aquele livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jari de Arraes. Os alunos adoraram, né? Já tem no material da rede vários textos da Conceição, e esse da Jaride foi uma... Ah lá! A gente está cheio de livro. Alexandre mostrando dele. Tem o último volume dos cadernos também, tá, gente? Só que não tá aqui. Eu fiquei tentado a me levantar e buscar o meu, tá? É para falar de literatura, vamos trazer os livros todos. Mas esse das heroínas, escute, como as alunas, em especial as meninas, né, amaram, porque ainda eram brasileiras, olha a ideia do território, né? Então, foi um exemplo que a gente trouxe, e tem professor que reclama, nossa, vocês ficam trazendo esses livros maravilhosos, a gente está gastando muito dinheiro comprando muito livro, mas é investimento. Próxima... Pois é. Não é gasto. Reforçar, né? Exatamente. A importância dos cadernos negros. Ano passado, né, eu utilizei um texto, né, oriundo dos cadernos negros, não foi do último volume, que eu ainda não tinha, né, que eu adquiri agora há poucas semanas. Eu dramatizei o conto, e essa fala, né, do Cuti e do Pedro, informando que os alunos se encontram, né, no livro, ela é muito verdadeira, né? Ela é muito real. E, realmente, assim, o ensino com sentido, né? Ele é aquele em que, de certa forma, o aluno se encontra, né? Se identifica e traz uma funcionalidade ali, não somente, né, em termos de aquisição de conhecimentos linguísticos, mas também identitários, né? E pessoais, né? E de quem somos, né? E de, enfim, o nosso papel aqui de resistência e de coletividade, enfim, né? Só para dar esse relato aí, tá bom? Sim, sim. O próximo vídeo é do Leandro Junqueira, professor da Escola Municipal Nuno Álvares Pereira. Pedro, meu querido, que bom me dirigir a você. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, do seu irmão Moisés, um pouco de longe, e vejo hoje um Pedro engajado numa literatura, criando formas, transmitindo sentidos. Eu lembro um pouco lá do Pedro que eu conheci quando dava aula para você no ensino médio. E hoje, eu, de longe acompanhando o seu trabalho, eu vejo um Pedro engajado num tipo de literatura, mas, na verdade, a poesia nasce com poeta. O poeta não se faz poeta, ele nasce um poeta e se desenvolve como poeta. E a poesia se desenvolve na vida do poeta. E lá atrás, eu já acompanhava você, um jovem, adolescentezinho, com tantos sonhos, tanto engajamento com a poética. E você ali tinha uma obra já escrevendo, em curso, que eu lembro, quando você me mostrou e falou do Amadeus, né? Aquele conto, aquela novela que você estava escrevendo. E hoje o que eu quero perguntar a você, diante de todo esse engajamento, essa produtividade, esse envolvimento com outras pessoas, com outras visões, como fica aquele Pedro adolescente? Talvez as pessoas não imaginem como tudo começou. Eu queria que você falasse um pouquinho de como tudo começou, como foi lá atrás, como você despertou para a poesia, como a poesia despertou em você. Tá bom, Pedro? Grande abraço do seu admirador, com carinho, professor Leandro. Gente, o Leandro foi meu professor, né? Foi meu professor e a influência dele foi determinante para eu seguir na literatura, né? Ele realmente, assim, ele cumpriu o papel de um verdadeiro professor mesmo de literatura, né? É interessante isso que ele falou porque as questões que hoje eu trago na minha obra eu sempre tive, né? Desde aqueles tempos, né, de adolescente, né? Só que quando você é adolescente, você ainda não tem
experiência bastante para perceber certas coisas, né? E para aprofundar certas questões, né? Que isso se adquire com a experiência. Mas é até interessante citar isso, porque às vezes, né? O professor às vezes não tem paciência com o aluno, acho que o aluno não vai entender aquela questão mais profunda, né? Uma questão, né? Quando na verdade o aluno entende a seu modo, né? Quanto à questão ele perguntou como fica o Pedro adolescente, né? Eu vou ler justamente um trechinho de um trecho inicial de um poema que eu publiquei nos Cadernos Negros, né? Que é um poema que eu fiz em homenagem ao meu filho, né? Meio que inspirado naqueles poemas egípcios, né? De poemas de instrução, né? Que era costume fazer poemas de instrução para o filho que nascia. E o poema se inicia assim, né? Vindo a este mundo estranho, de dor e morte à luz do dia, não tenhas medo, meu pequenino. Aqui também há a música, a amizade e a poesia. Ou seja, num mundo que tem racismo, que tem solidões, que tem tanta dor e morte como nós vemos, principalmente legados ao povo preto, né? Todo dia, nós também temos a poesia, né? Nós também temos a nossa arte, e foi isso um dos ensinamentos que eu tive, né? Durante esses anos, né? Que a arte é uma forma de nós lutarmos, né? Inclusive o CUT foi uma das minhas inspirações nesse sentido, né? A arte foi um dos modos de lutarmos, né? Inclusive, quando eu tinha aula com o Leandro, um dos poetas que mais me chamou a atenção foi o Cruz e Souza, né? Poeta simbolista. Na época eu nem imaginava que ele era negro, inclusive, né? E eu lia, tinha algumas questões parecidas, né? E aí, quando fui ver a foto do Cruz e Souza, estava lá, né? Eu até falava que ele era parecido com o meu pai, né? O Cruz e Souza, né? Então, isso. Tudo começou na escola, lendo autores negros, né? Me identificando com as questões, como o Kut falou, né? Eu era um adolescente que me identificava com essas questões. E olha que eu ainda não conhecia ainda Carolina, né? Solano, ainda nas escolas, na época não se falava tanto desses autores, né? O Machado ainda, não se tinha ainda essa leitura tão abrangente nas escolas, que o Machado era negro, né? Apesar da gente desconfiar, né? Enfim. E é isso, né? O Pedro de hoje aprendeu que o mundo tem essas guerras nas quais lutamos, né? Mas também o que nos define não é somente a guerra, não é só a luta, né? É também o que nós estamos plantando, a paz quilombola, né? Como Beatriz vai teorizar, né? A paz quilombola, o que define o quilombo não é o momento de guerra, mas sim o momento de paz, o que é produzido no momento de paz, já o amor, é o que nós construímos aí comunitariamente no dia a dia. Obrigada, Pedro. A próxima pergunta vai ser direcionada para o professor Kut, é da Daniele. Vou reproduzir o vídeo. Eu tenho duas perguntas. E a segunda, ela se desdobra em outras duas. Então, na verdade, são 3 perguntas. A primeira é: como você entende o papel de um escritor negro entre leitores de diferentes etnicidades? E a segunda, que se reparte em duas, é: você busca impactar leitores jovens com a sua escrita? Caso seja essa a sua busca, ou uma das suas buscas, de que maneira você a empreende na elaboração da escrita? Você usa alguma estratégia, algum recurso para elaborar a sua escrita de forma que ela fique
mais interessantes para os jovens? O meu nome é Daniele Mesquita, eu sou professora de língua portuguesa do JET Gonçalves Dias, escola do município do Rio de Janeiro. Daniele Mesquita, a sua pergunta é uma pergunta que sempre me dá o desejo de responder de uma maneira jocosa. É muito interessante que os artistas, de forma geral, sempre se deparam com essa pergunta: qual o papel? No caso do escritor, eu tenho uma tendência a dizer que o melhor papel é o papel sulfite. Mas eu entendo a sua pergunta, no sentido de que o que é que um escritor deveria fazer, não é, entre leitores de diferentes etnicidades. Ou seja, o escritor negro escreveria apenas para o leitor negro? Parece que é o fundo da sua preocupação. Essa pergunta precisa ser desvendada com a seguinte questão: nós, escritores negros, não estamos escrevendo apenas para o público negro. Por quê? A questão racial, desde sempre, ela é uma questão de relacionamento entre grupos. Então, é preciso que, na escrita, esses grupos estejam contemplados. É preciso que a questão racial não seja vista como algo que pertence à população negra. Não. A questão racial é uma questão de relacionamento entre pessoas. Só há racismo porque alguém discrimina alguém. Eu defendo que os nossos textos tragam exatamente este conflito que existe entre brancos e negros, seja ele direto, seja ele indireto, para que, a partir da leitura desses textos, o diálogo se estabeleça. Não apenas o diálogo entre o negro, mas o diálogo entre todos. Não é? Quer dizer, porque um país como o Brasil vive diariamente estranhamentos raciais, discriminações violentas, discriminações veladas, e isso tudo se dá com todos nós. E não apenas negros, não apenas indígenas, não apenas brancos, não apenas loiros, não apenas morenos, não apenas japoneses, não, se dá com todos nós. Não é? Este fim de semana, por exemplo, eu encontrei um conhecido no almoço, ele é cubano, negro, e aí, conversando, ele me disse: olha, eu queria mostrar o meu filho para você, e me mostrou a foto. Ele é casado, ou melhor, ele teve o filho com uma japonesa. Ou seja, eu tenho amigos aqui em São Paulo que também têm esse tipo de relacionamento. Então, como é que se dá o nível de relações entre essas famílias? Quais são os estranhamentos que ocorrem nesses encontros? Quais são os desencontros que ocorrem nessa aproximação? É disso que trata a literatura. Não é? Nós sabemos muito bem que, do ponto de vista profissional, nós negros temos que trabalhar com pessoas brancas têm que trabalhar com a gente. E como é que se dá isso? Não é? O que acontece aí? Na escola,
no pátio, a relação de crianças negras com crianças brancas. Como é que se dá? Que fatos acontecem aí? Portanto, eu creio que não posso ditar regras para a escritura. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu, enquanto escritor, procuro, sim, trabalhar as questões raciais na sua amplitude, envolvendo todo mundo, né? Com relação à pergunta de se eu busco impactar leitores jovens, né, com a minha escrita. Olha, eu não tenho uma preocupação direcionada. Se eu tivesse, eu faria literatura juvenil, né? No entanto, como se diz em psicanálise, cada um de nós carrega todas as idades. Eu, portanto, carrego também a minha juventude comigo. Ela está comigo. O jovem Kut está comigo, com todos os conflitos que eu vivi enquanto jovem. Portanto, é evidente que vários dos meus textos, eles vão trazer a experiência de jovens. E quando eu trago a experiência de jovens, em geral, em termos de linguagem, eu procuro ouvir leitores jovens. Olha, o que você acha desse texto aí? Está falando a sua linguagem? É essa a linguagem? Minha filha, por exemplo, já me corrigiu muitas vezes alguns textos. Olha, essa palavra aqui não se usa, e tal, se diz isso. Não é? Exatamente na busca de tentar uma linguagem que atinja essa juventude. É isso. Obrigada. E eu lembrei, quando você falava, professor Kut, de uma frase que é bastante conhecida da Conceição Evaristo, né? Quando ela diz: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Então, é provocar o tempo todo reflexões, né, sobre nosso lugar no mundo, né, sobre todas essas questões que envolvem preconceito, racismo, identidades e as culturas, né, no país. E aí a gente... Desculpa. Gostaria de acrescentar que literatura é um motivo para um bom diálogo, né? Eu acho que essa é a função precípua da literatura, de estabelecer trocas entre pessoas que pensam diferente. Recentemente, lá no Festival do Leitor aqui no Rio, numa mesa de conversas, um professor, né, a gente... volta e meia existem casos de livros que são censurados, né? E aí, em algum momento, um dos professores da mesa falou assim: a gente tenta evitar conflito. Mas como evitar conflito, né? A literatura é justamente um convite a pensar todas essas problemáticas da vida, né? E aí uma das mediadoras colocou: não, é um convite à reflexão. A literatura sempre vai trazer esse papel de trazer determinados incômodos, digamos assim, para suscitar, refletir mesmo, pensar sobre várias questões. Então não dá para evitar esses, né? Evitar esses incômodos, pelo contrário. E caminhamos, então, para o nosso último vídeo, é do professor Sérgio. Olá, eu sou o professor Sérgio Gouveia, sou professor daqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Estou atualmente trabalhando como formador aqui na nossa Escola de Formação Continuada Paulo Freire. Tenho a honra de trabalhar juntamente com essas maravilhosas entrevistadoras que estão promovendo essa entrevista. E a pergunta que eu gostaria de fazer para os convidados, né, para o Kut e também para o professor Pedro Machado, é a seguinte: falando em relação a ações políticas mesmo, né, o que vocês acham que seria fundamental, né, assim, crucial, para que a gente conseguisse, né, promover e incentivar a valorização, né, da literatura
afro-brasileira nas nossas escolas e também, né, levando para um pouco mais além, como que a gente consegue fazer essa valorização também nas universidades, né, da nossa literatura afro-brasileira. Um grande abraço e até a próxima. Então, no caso das universidades, né, olha, não é difícil você achar professores que dizem que na graduação nunca tiveram nenhuma aula sobre Carolina Maria de Jesus, nunca ouviram falar sobre Solano Trindade, e isso é preocupante. Não é raro você achar isso. Então, eu acho que em relação a valorizar, promover, não precisa nem inventar, é o básico. Né? Ter disciplinas direcionadas, né? A literatura negra brasileira ou afro-brasileira, né? E aos seus escritores. Né? Eu ainda tive na minha graduação dois semestres de literaturas africanas. Né? Na época eram 2 semestres para a literatura de 5 países africanos de língua portuguesa. Né? E praticamente não havia ali o conceito de literatura afro-brasileira ou negro-brasileira. Era tudo literatura brasileira. Né? Então, eu acho que a mudança no currículo das universidades, né? Porque isso atinge a formação dos professores. Se o professor nunca ouviu falar de determinado conteúdo, ele não vai dar esse conteúdo. É simples assim. Né? Nas escolas, né? Nas escolas, acho que no sentido que já está, de certo modo, já está sendo feito, mas, obviamente, tudo pode ser intensificado e melhorado, que é incluir textos de autores afro-brasileiros, né, de autores negros brasileiros nas apostilas, né, algo que, de certa forma, já está acontecendo nas apostilas do município. Né, as formações, né, as formações de professores, né, estarem focadas nessa questão da diversidade, né, como o Pucci falou, a literatura ela é um lugar de diálogo, né? A literatura estimula o diálogo, né? E é interessante que você pode falar sobre diálogo na teoria, né? Não vai tocar tanto quanto se você pegar um poema de Conceição, um poema de Pucci, um poema de Solano e ler ali, né? Então, deixar de falar de diálogo e vamos começar a dialogar mesmo, né? E é nesse sentido que eu vejo. Bem, professor Sérgio, acho que a resposta que o Pedro deu é bem completa, né? Eu acrescentaria apenas a questão do letramento racial, no sentido de vencer as resistências, né? Porque o material existe, a literatura existe, existem textos, né? Enquanto o Pedro lia o trecho do belíssimo poema dele, Para o Filho, eu lembrei que o Cruz e Souza também tem um poema para o filho, né? E pegar o poema do Cruz e Souza e do Pedro, você vai ver uma evolução de perspectiva, não é? O poema do Cruz e Souza tem uma tragicidade muito grande e o do Pedro já aponta para uma positividade. Quer dizer, você pode muito bem elaborar, a partir dessas comparações, temas que estão ligados à paternidade, né? E paternidade não é uma coisa excludente dos brancos, é uma coisa de negros também, não é? E eu vejo que um dos grandes problemas para que a literatura negro-brasileira tenha o seu lugar dentro das escolas
é exatamente a resistência. Agora, por que há a resistência? Não é? Por que há professores que não querem trabalhar com isso? Porque, óbvio, no momento em que eles começarem a conversar, a dialogar sobre questão racial, ele vai perceber o quanto que ele está envolvido. Talvez ele se perceba o quanto que ele é racista e nega. Não é? Então, é preciso realmente vencer as resistências. E eu acho que o Pedro colocou muito bem, quer dizer, é a questão da formação, né, e do letramento racial, que permita, inclusive, que esse professor ele coloque a sua subjetividade problemática, não é, para discussão, para que ele possa realmente se curar do racismo, né? Porque o racismo não é aquilo que as pessoas estão dizendo que nos atravessa. Não. O racismo, ele nos habita. A questão é como que cada um de nós se relaciona com esse racismo que nos habita, que entrou em nós ainda quando nós éramos crianças. Entrou pela cultura, entrou pela escola, entrou pela literatura, pela arte, enfim. Não é? Então, eu creio que é por aí, é preciso vencer resistências. E vence-se resistências com letramento racial, com formação de professores. Estamos encaminhando para o final, já temos quase uma horinha de conversa, passou muito rápido. Muito obrigada, Cuti, falando de formação de professores. É o lugar que a gente está aqui, né? Eu e Alexandre, tentando proporcionar essa conversa, trazer essa temática para os nossos professores, e a gente assume esse papel, essa responsabilidade, né? Existem tantas lacunas na formação inicial dos professores em relação à educação das relações étnico-raciais, em relação a literaturas, né, negras e de vozes indígenas. Então, em todas as oportunidades que a gente tem na formação, a gente traz e a gente se emociona muito. Teve um texto que a gente trouxe da Teresa Cárdenas, que é Cartas para Minha Mãe, que foi de uma comoção. Então, como a literatura nos sensibiliza, foi muito bonito. Então, a gente está nesse movimento, né, Alexandre, de fazer esse esforço, de tentar, mesmo que minimamente, né, dentro do tempo que a gente tem, que é muito restrito, mas a gente está sempre trazendo em todos os nossos encontros essa literatura. Então, agradeço imensamente, Pedro, também, pelo prefácio do nosso livro, por ter feito essa interlocução também com o professor Cuti, para a gente conseguir realizar essa gravação, e acho que Alexandre já pode ir encaminhando aí para o final. Quero reforçar aqui o agradecimento, né, tanto ao Pedro Machado quanto ao Cuti. E eu gostaria de dar a oportunidade para vocês deixarem uma mensagem final aí para as nossas cursistas e para os nossos cursistas. Né, o tempo é curto, mas é óbvio que dá tempo de vocês, enfim, fazerem uma reflexão final aí, deixarem uma mensagem para a gente. Tá bom? Pedro, pode começar? Então, aos meus colegas, né, lembrando lá da primeira pergunta, né, sobre a questão da solidão, né, aqueles que estão se sentindo solitários, vamos nos juntar, né, vamos nos aquilombar, né, acho que não tem outra solução, né, não adianta só ficar no lamento. É importante lamentar também, né, é importante botar para fora, mas vamos nos juntar, vamos entrar em contato uns com os outros para buscarmos aí soluções, modos de apoio, né? E contando, né, com também o pessoal da formação aí, né? A Roberta e o Alexandre têm sido muito, muito úteis, muito solícitos aí nessa questão do nosso aquilombamento, né? E é isso. Obrigado, Pedro. Cuti, por favor. Queria mais uma vez agradecer ao professor Alexandre, à Roberta, ao Pedro e a toda a equipe que está
por trás desse nosso encontro aqui. Eu gostaria de terminar essa minha participação com um poema que se chama A Explanação, que está nesse meu livro aqui, nesse meu próximo livro, Ritmo Manegrítico, que deve ser lançado em agosto, e que trata um pouquinho dessa questão do significado do debate racial, da conversa sobre racismo, etc. E que isto, realmente, como Pedro leu no poema dele, não é? É preciso que a gente veja essa luta antirracista como algo positivo, né? Para todos, não só para todos nós brasileiros, mas para toda a humanidade. Não apelo para a pele a fim de gerar pena. Meu apelo é desvelo de uma consciência serena para além daquela alma branca e tão pequena que negava a si mesma e a tudo que ao prazer acena. A cor da pele escura sela sinais pelos quais todos passam e haverão de passar, em algum momento na vida, com brisas ou temporais. Em rubro, horizonte cintila, comboio de amor e paz. Muito bom. Obrigado. Em nome, enfim, né? Ok, Cuti? Desculpa, eu interrompi alguma coisa? Não. Muito obrigado pelo convite, por essa participação conjunta aqui. Ok. Então, em nome da equipe de professores, formadores de língua portuguesa, da gerência de formação dos anos finais da Escola Paulo Freire, eu agradeço francamente a solicitude e a boa vontade do Pedro, né, do Cuti, em estarem aqui conosco durante essa hora, tá? E quero finalizar também com uma citação, que não é minha, é de um dos nossos convidados, e que eu deixo aí para reflexão, né, e para consideração dos nossos colegas ao longo das suas práticas pedagógicas, né? É a que diz que todos têm direito a toda a cultura do mundo, inclusive a de sua herança histórica, né? Que eu li do livro do Cuti, né? E que eu resolvi roubartilhar, né? Como se dizem por aí, aqui no nosso encontro, tá bom? Obrigado a todos, obrigado a todas e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Muito obrigada.